Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso recebê-los e receber a doutora Cláudia Jacinto nesse último evento da especialização do HC, junto com a doutora Rita e a Sociedade de Colposcopia Capítulo do Paraná. Doutora Rita, com a palavra. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Eu fico muito feliz, né, de encerrar esse ano, né, de estudos nossos aqui do curso de especialização em patologia do trato genital inferior e colposcopia da Universidade Federal do Paraná, que nós temos, então, tipo uma parceria com o capítulo do Paraná da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Então, essa parceria deu certo, a gente começou esse ano por conta da pandemia, né, porque esses eventos eles eram antes presenciais, e no fim eles cresceram muito com essa forma online, deu certo. Então, a gente está terminando hoje, fazendo o último evento do ano, e eu fico muito feliz, né, de poder contar com a presença da professora Cláudia Jacinto. Acho que todo mundo aqui conhece a Cláudia, mas para quem não conhece, em primeiro lugar, a Cláudia é uma grande amiga minha, companheira aí de muitas lidas, de muitas lutas na sociedade de colposcopia, né, para divulgar o nosso método de diagnósticos, rastreio e mesmo de tratamento, que é a colposcopia. E a gente tem muitos anos juntas, né? E a Cláudia é uma pessoa assim que ela foi uma das primeiras aqui no Brasil que dedicou-se ao estudo da vulva, porque nós sabemos que a própria patologia do trato genital inferior ela cresceu muito, né? Tem muito trabalho escrito, tem muita coisa nova. E hoje a gente já está dentro do próprio trato genital inferior tomando certos rumos. E a Cláudia já há muitos anos, né? Foi uma das primeiras aqui que iniciou o estudo da vulva, foi aluna, foi parceira científica da professora Monique Pelis, né? E a Cláudia faz parte da Sociedade Brasileira de Colposcopia, como eu, há muitos anos. Agora ela é atual vice-presidente da região Sudeste, ela é membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e da Sociedade Internacional para os Estudos da Vulva, onde ela destacou-se. Então, acho que nada melhor do que a Cláudia para falar para a gente sobre vulvodínia. Então, nós sabemos que a vulvodínia talvez não seja tão comum como outras patologias da vulva, mas ela é extremamente desafiadora. É uma entidade muito difícil de tratar, desafiadora, que requer muito raciocínio, muito conhecimento de causa. Então, eu acho que aí cai como a mão e a luva, né, na pessoa da Claudinha. Cláudia, a palavra é sua, minha amiga. Bom, primeiro, todo o meu agradecimento, porque quando a minha querida amiga, professora Rita Zanini, fala assim, Cláudia, você pode fazer isso? Eu já posso fazer ontem, desde ontem, porque para ela sempre eu posso. É toda uma verdade o que ela diz, porque são muitos e muitos anos que nós batalhamos juntas dentro da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. E depois de tanto estudar colo do útero, veio o estudo da pele da vulva, da pele do pênis, do canal anal, porque nós temos a doença HPV induzida no centro de tudo e é uma doença anogenital. Agora, vale ressaltar também todo o meu agradecimento a Isabel Lavorante, a Cibele, a Dulce, a todo o time da professora Rita Zanini, tanto do curso de especialização que ela tem na Universidade Federal do Paraná, muito conceituado, assim como na ABPTGIC, capítulo do Paraná. Hoje, nós estamos na vice-presidência da Brasileira, ela com a vice-presidência Sul e eu com a vice-presidência Sudeste. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a vulvodínia, que já começa com suas controvérsias em relação ao nome em português, que o correto, segundo meus amigos acadêmicos, seria vulvodinia. E nós falamos vulvodínia, não tem jeito, por conta do inglês, nós acabamos pronunciando vulvodínia. Não é nem vulvodínia, nem é vulvodínia como eu uso, o certo é vulvodinia. Mas eu sei que, por mais que eu tente, vai escapar e eu vou falar a maior parte do tempo vulvodínia, porque acabou entrando, vai acabar entrando até
num dicionário informal brasileiro, como vulvodínia mesmo. A vulvodínia, ela se caracteriza por uma sensação de ardor, de que é uma dor que arde muito, que a paciente refere como se tivesse uma sensação de que está pegando fogo. É uma dor crônica, que não se conhece a causa, não consegue achar a causa, e que dura 3 meses ou mais. Tem essa duração de 3 meses ou mais, uma sensação de que está queimando a vulva. A vulvodínia, ela pode ser, não está passando, deixa eu ver aqui por quê. A vulvodínia, ela pode ser uma dor de origem não identificada, mas nós temos obrigação de tentar afastar todas as doenças que causam dor vulvar e afastando com força. Se nós estamos ainda diante dessa dor idiopática, aí nós vamos dizer que trata-se de vulvodínia. A terminologia ainda é a nossa da ISSPD de 2015, e onde nós dividimos a dor vulvar como uma dor por origem infecciosa, inflamatória, neoplásica, neurológica, trauma iatrogênica, deficiência hormonal, porque eu estou achando a causa. A vulvodínia é essa dor crônica que dura 3 meses ou mais, e eu não consigo achar a causa. Nós, na anamnese, vamos, então, fazer uma anamnese longa, perguntando para a paciente se essa dor é localizada só no vestíbulo vulvar, ou ela segue pelo períneo até a área perianal, ou ela é só no clitóris, é só num ponto. Como que é essa dor localizada ou generalizada? Ela é provocada pelo coito, provocada por roupas apertadas, provocada quando anda de bicicleta, ou ela é espontânea. Eu estou deitada vendo televisão e começou a pegar fogo. Ela é primária ou ela é secundária? E é intermitente, persistente? Como que se comporta essa dor para nós tentarmos definir qual é a melhor abordagem, a primeira abordagem para essa paciente? Lembrar também que mesmo que nós achemos uma desordem, como, por exemplo, líquen plano-erosivo, líquen escleroso, pode ter a dor da desordem, a dor do líquen plano-erosivo, que arde, dói muito, por exemplo, e pode ter a dor da desordem epitelial, da dermatose, mais a vulvodínia secundária, que pode ser por um fator psicogênico, por exemplo. Então, existe a possibilidade de ter a dor por alguma doença orgânica, mais a vulvodínia associada, secundária. O que nós temos que levar em conta é que, na maioria dos estudos, nós não vemos as grandes divisões em grupos, como nós fazemos didaticamente desde fim dos anos 90, início do ano 2000, para facilitar a escolha da primeira abordagem, já que é dificílimo tratarmos as pacientes com vulvodínia. Além de fatores confundidores, onde dos mais importantes é a síndrome geniturinária. A síndrome geniturinária, ela é causada pela falta de estrogênio, não tem nada a ver com vulvodínia, não tem nada a ver com uma dor sem causa, nós sabemos a causa. Portanto, além de tratar a atrofia, que é a causadora da síndrome geniturinária, é mister tratar a vulvodínia desse período da vida da mulher, que é o período perimenopausa, onde nós temos principalmente a vulvodínia generalizada. A vulvodínia generalizada que sai seguindo todos os ramos do pudendo até a área perianal, e geralmente espontânea. Nós não podemos misturar essas entidades clínicas, e mesmo nos artigos nós vemos que tem uma mistura
das entidades clínicas. Então, na síndrome geniturinária, nós tratamos com estrogênio, seja tópico, para quem não faz terapia hormonal, seja terapia hormonal, aquelas que fazem terapia hormonal. E não tem nada a ver com vulvodínia, não misturar essas duas entidades clínicas. Na verdade, a gente praticamente vai abolir os tópicos que não são necessários, já que os tópicos são irritantes vulvares, salvo quando a paciente tem atrofia e não faz terapia hormonal sistêmica, eu vou utilizar os tópicos, é claro, para tratar a atrofia. Estou tratando a atrofia para não ser fator confundidor com a dinia, com a disestesia, porque a dinia dessa fase da vida é uma disestesia do nervo pudendo, não é pela falta do estrogênio. Ah, o estrogênio foi coadjuvante no tratamento da vulvodínia. Não, o estrogênio tratou a atrofia, que é um fator confundidor. E essas misturas acabam dificultando bastante. A gente vê que a vulvodínia não tem nada a ver com o ressecamento genital, que causa dispareunia. O ressecamento vai causar dor à penetração, uma dispareunia superficial. Nessa, quando eu estou diante da atrofia, eu vou abusar de hidratantes e lubrificantes. Na vulvodínia, eu não vou abusar de hidratantes e, ao usar lubrificantes, eu vou usar lubrificantes aquosos, de preferência sendo guardados na geladeira, para usá-los gelados. E quando se fala em energia, laser, LED, alta frequência, se fala em relação à atrofia, não se fala para melhorar a dinia, a dor idiopática, mas para melhorar a atrofia, que pode ou não estar associada. Assim como os usos dos dilatadores, que são muito bem-vindos, inclusive em outros casos também de outros grupos de vulvodínia. Mas misturas ainda existem na literatura, como, por exemplo, nós temos aqui, é um estudo bem bacana, né? É um estudo canadense, eu vi que tem alguém do Canadá, Melanie Morin, canadense, um estudo de fisioterapeutas, psicólogos, já que a abordagem da vulvodínia é uma abordagem multidisciplinar, obrigatoriamente multidisciplinar, e ela fez um estudo randomizado, onde comparou o tratamento com a lidocaína, que não é tratamento, é alívio apenas do ardor. Quando a paciente não aguenta, ela lança a mão da lidocaína o mínimo possível, já que a lidocaína é um grande irritante da mucosa vestibular, ou seja, um grande causador de vestibulites alérgicas, e comparou nas pacientes fisioterapia com a lidocaína, e a fisioterapia se mostrou melhor. Eu concordo que vai se mostrar melhor, porque a lidocaína, os estudos são controversos. São controversos porque ele não trata a dinia, ele apenas alivia a dor naquele momento. A fisioterapia, a minha pergunta logo vem. Fisioterapia para todas as vestibulodíneas provocadas? Vocês vão ver depois que, quando eu divido em grupos, eu não utilizaria como primeira abordagem a fisioterapia para alguns grupos. Por outro lado, a fisioterapia para vestibulodínia provocada com hipertonia, sim, nem vai precisar de outros coadjuvantes terapêuticos. Simplesmente a fisioterapia do assoalho pélvico vai resolver. E nesse estudo holandês, bastante interessante, eles dividem. Aqui sim, eles dividem quando tem a hipertonicidade, quando tocamos a paciente e sentimos a hipertonicidade do assoalho pélvico, com excelente resposta com a fisioterapia. Mas misturas ainda acontecem. Vamos utilizar as energias para tratar a vulvodínia. A ISSVD ainda diz apenas para estudos, para trabalhos que estão sendo feitos nas universidades, em polos de investigação, mas, por enquanto, ainda não se indica a energia para tratamento das vulvodíneas em geral. E essa mistura é que o laser de baixa potência, ele é utilizado para relaxamento muscular. É um laser sem ablação. A mesma coisa, a radiofrequência
sem ablação. A não ablativa é usada para relaxamento da musculatura pélvica. E, por enquanto, nós vemos ainda uma certa confusão quando nós estudamos. Então, laser de baixa potência, a laser terapia de baixa intensidade, ela vai promover analgesia, diminuição de processo inflamatório, é bastante utilizada pelos fisioterapeutas. E o laser pulsado de baixa intensidade, a radiofrequência não ablativa, ondas sonoras de baixa potência, tudo isso já é utilizado pela fisioterapia. Mas é diferente de falar dessas energias de forma ablativa, que poderia até piorar as dinias, a dor crônica. Então, nós temos que, assim, concluindo nesse sentido dessas dúvidas com as quais eu comecei, que o tratamento para a vulvodínia, em geral, ele é impreciso, tem sucesso baixo, seja com terapia local, seja com terapia sistêmica, e a cirurgia é uma conduta heróica que só tem sentido em um grupo de dinias, que nós vamos mostrar logo depois. Não é para fazermos vestibulectomia nas pacientes com vulvodínia que não responderam de primeira aquela abordagem que você escolheu como primeira abordagem. E vejam que até chá de camomila, chá de plantago majorelle, que nós publicamos também na revista da ISSVD há muitos anos atrás, serve apenas para alívio de sintoma e aumento da mucina vestibular, com uma ação anti-inflamatória, mas como todos os trabalhos de vulvodínia que tem no mundo, o N é pequeno. Foi pequeno, como a maioria dos trabalhos, por isso é que nós não temos nenhum estudo conclusivo. E, quando nós vamos ver, em 2021, ainda as dúvidas persistem, está praticamente igual às conclusões do EICOG e de 2016, de 2019, no nosso encontro de Turim, na Itália, da ISSVD, onde a conclusão é: nós temos que individualizar os casos de vulvodínia. E, para lembrarmos, cirurgia é conduta heróica apenas nos casos de vestibulodínia provocada, com teste de cotonete dando positivo, secundária, na primária não adianta, secundária e não responsiva a toda sorte de tratamento, encaminhamento à psiquiatria, encaminhamento à fisioterapia, onde já se tentou de tudo. Por quê? Porque a metade não vai resolver, e é cirurgia. Então, não é para indicarmos a cirurgia como se fosse a resolver o problema das pacientes com dinias. Por que tantas dúvidas no mundo inteiro há tantos anos? Quanto tempo nós estudamos isso? Na ISSVD se fala, tem um dia praticamente só para discussão sobre vulvodínia, sempre que há o encontro, o congresso da ISSVD, porque ela é multifatorial, portanto, nós não sabemos qual é a causa mais importante dessa entidade clínica. Fatores genéticos, fatores imunológicos, com uma hiperresposta inflamatória, levando a uma dificuldade da downregulação dessa resposta inflamatória, com aumento de mastócitos, como os estudos mostraram que tinha um grande aumento de mastócitos, com uma hiperproliferação das terminações nervosas, uma resposta pró-inflamatória intensa, alterações neuropáticas, a dieta rica em oxalatos, infecções, principalmente infecções prévias, não só infecções do momento, que deflagraram a resposta pró-inflamatória e depois ela ficou hiperresponsiva? Pode ser. Então, individualizar tratamentos, porque é uma doença multifatorial. Daí essa imensa dificuldade em tratar, a imensa dificuldade em termos bons estudos randomizados são pouquíssimos, bons estudos de revisão sistemática, onde se joga fora um grande número de artigos.
As medicações utilizadas podem ser tópicas, orais, até intralesionais, como se usou no passado com corticoide, interferon, mas metade melhorava, metade não melhorava, metade melhorava, metade não melhorava. E aí acabou caindo em desuso, porque podia até piorar. E a toxina botulínica depois veio como se fosse resolver, mas a toxina botulínica só resolve se tiver hipertonicidade, se não vai resolver nenhum caso de vulvodínia. Os derivados tricíclicos e os anticonvulsivantes são uma grande arma terapêutica para tentarmos cortar o impulso aferente da dor, cortar esse ciclo vicioso da dor crônica. Então, desde as infiltrações até as radiofrequências pulsadas, outras energias de baixa potência sem ablação, como são usadas nos pontos gatilho para vaginismo, precisam de mais estudos para serem indicadas. A ISSVD ainda não indica. Pode ser que em Dublin, em junho do ano que vem, a gente venha aqui falar uma outra coisa depois do encontro na ISSVD, com grandes discussões dos expertos daquela sociedade. Então, quando nós falamos em energia, eu acho que tem uma grande possibilidade de uso. Quando? A energia é uma grande possibilidade de uso no grupo de dinia com contratura e usar energia de baixa potência para relaxamento muscular. Nunca ablativa. Se a paciente chega para nós e diz que está queimando, está pegando fogo, e que ela se alivia com água gelada, por que eu vou utilizar energia? Eu vou gerar calor. Por que eu vou aumentar, vou fazer vasodilatação? Para refletir. Então, seria só para relaxamento muscular. A vestibulectomia só serve como conduta heróica e o grupo de vestibulodínia com sinais inflamatórios, mas não tem mais sinal infeccioso, na imensa maioria. Por não termos ainda evidências, é conduta heróica. Não é para se indicar vestibulectomia assim com tanta facilidade. Porque temos que ter parcimônia para indicar só em última instância. O tratamento, então, vai requerer experiência e feeling para saber qual a primeira abordagem dessas pacientes, porque tem pouquíssimos estudos randomizados. E quando eles existem? São com o N é pequeno. São poucos estudos que têm um N com 100 casos, 200 casos, no máximo. Não tem mais que isso. A maioria, 20 casos, 40 casos, 50 casos. Então, nós não temos como nos basear ainda nesses estudos científicos. Apenas, claro, né? Então, eu acrescentei aqui o que se decidiu em Turim, em 2019, e de eles chegar à conclusão que ainda não é o momento de indicar energia para tratamento da vulvodínia, salvo para estudos, porque ainda precisamos de mais estudos para a gente chegar lá. E teremos que padronizar que tipo de energia vai ser utilizada. Lembrar que a dinia ela é difícil de tratar e não tem rápida resolução. Isso tem que ser falado para a paciente. A gente tem que ter cumplicidade com as nossas pacientes. As recomendações e as conclusões, tanto do EICOG, quanto da ISSVD, quanto da SCCP juntas, nós colocamos aqui em resumo, em inglês, e eu vou colocar a minha opinião logo embaixo aqui em português. Começando na abordagem, eu tenho que explicar para a paciente, acreditar na dor, quando ela fala que dói, que arde, que tem uma sensação de que está pegando fogo, ajudar e falar que vai demorar para ter resposta. Não responde assim com facilidade. Mostrar para ela a importância da utilização de roupas de algodão, evitar irritantes, perfumes, detergente, usar água no banho, não usar hidratante. Não é para usar hidratante, salvo se for necessário, se tiver atrofia associada, ou se for uma pessoa, uma paciente atópica que necessite hidratar a vulva. Nesse momento, vai usar hidratantes, aquosos, cremes de barreira, mas que sejam hipoalergênicos. E evitar secador de cabelo, ter cuidado ao enxugar, não esfregar, todos esses cuidados têm que ser
passados para a nossa paciente. A lidocaína, a controvérsia na literatura, ela sempre é colocada para a paciente, a paciente vai ter a lidocaína, sim. Ela vai ter a lidocaína SOS, por quê? Quando a dor vem em surto agudo, intenso, e ela não aguenta, ela utiliza a SOS, mas evitar o uso frequente da lidocaína, que é um grandíssimo irritante vulvar. Pensem na lista dos 5 primeiros irritantes vulvar, a lidocaína se coloca entre eles. Pode piorar a vulvodínia, porque é um dos principais irritantes. Além disso, nós temos os cremes manipulados com gabapentina, amitriptilina, com o miorelaxante baclofeno, que também nós deixamos para utilizar numa última instância. Ou seja, os tópicos vulvares, eles não devem ser a primeira abordagem nas pacientes com vulvodínia. Por quê? Nós devemos evitar o contato com a vulva, porque o contato deflagra a dor em vários grupos dessas pacientes. Quase sempre eu paro os tópicos, desde que possa. A lidocaína fica lá como uma arma SOS mesmo, quando não aguenta a dor. Os derivados tricíclicos, a gabapentina e a amitriptilina, elas são grande arma terapêutica em quase todos os grupos. Uma grande arma terapêutica. E o mais importante na vulvodínia é que nós temos que afastar as causas conhecidas e aquelas causas conhecidas, porém escondidas, que parece que é uma dinia, mas nós podemos achar essas causas. Então, eu divido didaticamente, isso é apenas dividir didaticamente, e eu prometo, vou escrever com a Marici Tacla esses grupos, dessa forma de abordar, que, na verdade, é uma forma prática e que só é para facilitar a nossa vida no dia a dia de um consultório. Eu vou passar essa minha opinião dividindo em grupos para conduzir, para escolher a primeira abordagem. Não tem nada assim de tão diferente, é só uma sistematização. Já existem grupos que publicaram na literatura mundial, Sophie Bergeron, do Canadá, dividem em grupos de acordo com características biopsicossociais. Outros grupos dividem de acordo com o tipo de dor, se a dor é provocada, se a dor é primária. Nós fazemos isso há muito tempo. Nós dividimos há mais de 20 anos que nós dividimos, que vocês aqui, a maioria, me conhece de longa data, que a gente divide para facilitar a abordagem. A anamnese longa, para a gente dividir em grupos, dura mais de 1 hora, uma consulta com paciente com vulvodínia. É difícil mesmo. Anamnese longa para dividir em grupos, e aí eu vou começar a dividir. Um grupo que eu chamo de G1, é aquela paciente na perimenopausa que faz terapia hormonal, que ela tem a mucosa trófica do vestíbulo vulvar, é trófica, não tem atrofia. Essa paciente, ela tem uma dinia disestésica que segue a ramificação dos pudendos, que aparece de forma espontânea, é generalizada, vai seguindo pelo períneo, pela área perianal, grandes lábios. São pacientes altamente respondedoras aos medicamentos que cortam o impulso aferente da dor e não deixa ter o registro cerebral. O estudo da microbiota no grupo 2, ele pode e deve ser feito principalmente para fungos, porque o grupo 2 é paciente que vai contar que tem antecedentes de candidíase recorrente. Antecedentes. Agora ela não tem mais. Ela teve 4, 5 surtos ano passado, ano retrasado, que coçava, que ardia. Agora não tem mais. Ela tem um antecedente e que ela vai se beneficiar. Ela tem uma dinia cíclica, provocada pelo coito, roupa apertada, e é no período pré-menstrual que vai aumentar muito a intensidade e um alívio importante pós-menstrual. Essa paciente que tem a dinia cíclica, pacientes, na maioria, no menacme, se eu
fizer uma cultura para cândida no período pré-menstrual, ou uma PCR para cândida, período pré-menstrual, posso fazer um exame a fresco, um GRAM, eu posso fazer estudo microbiológico nessa paciente, principalmente procurando o fungo, porque ela me contou a história do passado, e agora não coça mais, agora ela não tem mais a candidíase clássica com os seus sintomas. Mas o fungo pode aparecer nesses exames de cultura de PCR, e se aparecer só no período pré-menstrual, no período pós-menstrual não vai aparecer. E essas pacientes, elas vão se beneficiar de um antifúngico na forma supressiva, o fluconazol, uma vez por semana, que não precisa nem chegar a 6 meses. Muitas vezes, com 2 meses, 3 meses, a paciente já tem melhora, principalmente se for uma paciente com história de alergia, de atopia, que nós vamos associar antihistamínico à noite durante 2 meses. Ela não tem mais esse quadro. Esse quadro já passou, esse quadro já aconteceu. Aí tem um outro grupo, que é um grupo 3, é o grupo da dinia psicogênica, que na anamnese a paciente vai contar, vai dar data e hora, a partir do dia tal, no dia 10 de julho de 1900 e tal, eu fiz um abortamento provocado e passei a ter uma dor vulvar que arde muito e nunca mais parou. Ela deu, já na anamnese, ela deu o diagnóstico. É uma vulvodínia nitidamente psicogênica. Essa paciente vai se beneficiar da venlafaxina ou do loxetina. A duloxetina também corta o impulso aferente da dor e tem uma ação antidepressiva com inibição da recaptação seletiva de serotonina, sendo melhor como antidepressivo do que a amitriptilina. Mas é uma paciente para psicoterapia de apoio, é paciente para encaminhar ao psiquiatra, é paciente que está te contando por que começou a arder. O grupo 4 é o grupo da contratura, está tudo contraindo, é o grupo 4, contratura do assoalho pélvico. Essa paciente, normalmente, ela nem vai precisar de medicação, porque essa paciente é para ser logo encaminhada de primeira para fisioterapia. Fisioterapia do assoalho pélvico, relaxamento da musculatura pélvica, ela tem hipertonicidade muscular. Então, essa paciente é limítrofe com a paciente com vaginismo. A paciente com vaginismo, só em pensar em penetração de algo, já tem a dor. A paciente com dinia tem mais ardor, é uma dor ardida, que pode acontecer com calça apertada, andando de bicicleta, não precisa penetração nenhuma. É no vestíbulo vulvar, é muito mais para fora do que no vaginismo. Elas estão ali, difícil diferenciar. Então, essas pacientes podem ter junto também um fator psicogênico. Então, tem o grupo 4 da contratura com o grupo 3 psicogênico. Aí vai para a psicoterapia sexual, além da fisioterapia, não entrando ainda com medicação. Avaliar no toque como está a musculatura do assoalho pélvico. A dinia provocada, localizada, secundária, não apareceu logo depois da menarca, nada disso. Apareceu muito depois e ela não responde a nada. Essa aí, ela é a mais complicada, é o grupo mais complicado. É a antiga vestibulite vulvar de Friedrich, que descreveu lá nos anos 70. Então, essa antiga vestibulite vulvar com uma resposta pró-inflamatória muito intensa é uma dinia provocada com teste do cotonete positivo, definindo o vestíbulo posterior como grande causa de ardor. É ali que, ao tocar com o cotonete, eu desenho a área de dor e ardor. A dinia localizada, esse é o grupo que, quando não responde, é o grupo que poderia ser candidato a uma vestibulectomia, depois de uma abordagem multidisciplinar, a vestibulodínia. Está localizada a dor no vestíbulo, tem vermelhidão, eritema, é secundária, provocada pelo teste do cotonete, como conduta heróica, eu poderia lançar mão da vestibulectomia posterior, que varia na literatura entre 60% a 90% de êxito, e comparado aos outros medicamentos, 40% a 80%. Por quê? Porque na literatura está tudo misturado.
vulvodínia está toda misturada, não está dividida em grupos. A amitriptilina, lembrar de usar doses baixas e fazer contracepção nas pacientes. O mesmo com a gabapentina, doses baixas, porque não precisa de dose alta, precisa de um tempo prolongado, mínimo de 3 meses, podemos ser 6 meses, 1 ano. A vulvodínia, portanto, é um diagnóstico de exclusão. E também nós vamos resolver metade da dinia nas causas escondidas, principalmente afastando vulvaginite alérgica, vulvaginite citolítica, vulvaginite descamativas, que cursam com ardor. Nas vulvaginite alérgicas, há estudos com cromoglicato de sódio, mas ainda muito preliminares. Afastar sempre a atrofia, afastar herpes na forma neurotrópica sem sua forma cutânea, afastar a dor localizada, a dinia localizada com eritema no orifício da glândula de Bartholin, afastar a isquenite quando é uma dinia localizada, o líquen plano erosivo quando vem só localizado, afastar a dor local pelo líquen escleroso, liquenificado, que é a cama do câncer escamoso, afastar a dor difusa pela candidíase com suas fissuras que dão dor, afastar a fissura, porque dessa forma nós estamos afastando causas de dor vulvar que não são vulvodínia. Se eu sei a causa e acho a causa, vou tratar a causa, não é mais vulvodínia. Só é vulvodínia quando eu não sei a causa. Dessa forma, eu posso, então, ajudar as nossas pacientes. Ou seja, de uma maneira didática para escolher como que eu abordo de primeira e como que eu abordo determinado grupo. É isso que eu tento definir e organizar mais ou menos aqui na minha mente. Era isso que eu tinha para falar. Ótimo, excelente, doutora Cláudia. Muito bom. Eu vou abrir para Vou tentar. Vou abrir para perguntas. Temos algumas perguntas ali, doutora Cláudia, da Érica Castro. Aquelas que têm dor com o estímulo do cotonete, seria o grupo 5? Sim. Ou o teste do cotonete positivo não caracteriza o grupo? É uma das maiores características, Érica, o teste do cotonete positivo, que eu desenho a dor provocada numa região no vestíbulo posterior, portanto, uma vulvodínia localizada no vestíbulo posterior e provocada pelo teste do cotonete. Normalmente, a vulva é eritematosa. E aí, eu tenho, então, entre aspas, a antiga vestibulite, né, que agora é só uma resposta inflamatória intensa, não tem mais a infecção no momento que nós estamos examinando, não tem infecção. Você afasta, você faz os testes microbiológicos, não tem mais. Mas ela tem uma resposta pró-inflamatória importante. É o grupo eu chamo de grupo 5, hein? Isso é coisa minha. Atenção, cada um pode chamar de um jeito, mas é o grupo da vestibulodínia localizada, provocada, secundária, quer dizer, não foi desde sempre, ela é secundária, e quando ela não responde bem, seria o único grupo que eu poderia pensar. Eu acho que Ritinha concorda comigo, pensar na possibilidade de uma cirurgia. E é um grupo que eu entendo que, se eu indicar energia, vai piorar, porque eu vou indicar algo com calor para uma resposta pró-inflamatória intensa. Entendeu? Deixa eu ver ali as perguntas. Perguntou, líquido escleroso entra? Não. Isso. Desde o momento que eu tenho, se eu tenho a doença, eu achei a doença que dá dor, que arde, não é mais vulvodínia. Vulvodínia é quando nossa cabeça está queimando e a gente não consegue achar a causa. Eu achei liquesclerose, é liquesclerose, estou com dor do liquesclerose. Ah, Cláudia, mas eu tenho uma paciente que tem liquesclerose e vulvodínia? Claro que pode ter. Ela pode ter liquesclerose e doeu liquesclerose. E ela pode ter vulvodínia pelo fato dela ter
a vulva com alterações morfológicas, que isso mexe com a psique dela, e ela passa a ter uma vulvodínia secundária psicogênica, necessitando de psicoterapia de apoio, necessitando do apoio do ginecologista, necessitando, às vezes, até de um psiquiatra. Ótimo. Tem a pergunta da Mônica Vertuan. Quando que tem indicação de usar a toxina botulínica? Qual a dosagem que se pode usar? Eu nunca utilizei, Mônica, mas se tem indicação para toxina botulínica, seria a única possibilidade se tiver hipertonicidade. Só se eu tiver no grupo que eu chamo grupo da contratura, que eu acho que eu coloco no grupo... Eu não lembro os números, porque o pessoal fala grupo 5, 4, depois para mim, eu não lembro. É grupo da contratura, é aquela que fica limítrofe com a paciente que tem vaginismo. E quando você examina, você vai ver que os músculos estão completamente hipertônicos, a musculatura pélvica. Seria a única, e se a musculatura superficial estivesse com hipertonicidade, poder-se-ia pensar na toxina botulínica, né? Mas eu não tenho experiência. E a outra pergunta, aí no caso de tratamento com da Érica. A Érica é nossa especializando ali do HC. No caso de tratamento com a amitriptilina, quando vemos resultado e por quanto tempo manter o tratamento? Olha, Érica, assim, mínimo de 3 meses para a gente ver algum resultado. Podendo chegar, por isso que eu digo que tem que levar, a gente fica 1 hora com essa paciente, porque pode levar 1 ano, 1 ano e meio. Eu falo para todas elas, na consulta, na primeira consulta, assim, presta atenção, eu sei o que você tem, eu acredito no que você tem. Porque, na realidade, ela está vindo de outros médicos que falaram, você não tem nada, porque é o exame físico, não acharam nada. E isso deixa a paciente bem transtornada e piora, né? Ou piora, se não tinha fator psicogênico, passa a ter. Então, eu explico que demora, mas que também eu nunca vi paciente com vulvodínia que nunca tenha melhorado. Demora 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e pouco. Demora para ter a resposta. Vai aumentando a dose devagar, porque a grande maioria vai persistir em baixa dose. Bradinia vai persistir em baixa dose. É diferente de outras síndromes de dor crônica, que, aliás, outras síndromes de dor crônica podem estar associadas, né? A bexiga dolorosa, são a capsulite adesiva idiopática, que é aquela coisa que congela o ombro, dor de coluna regional pode estar associada a depressão, fibromialgia, muito associada, enxaqueca associada. Então, síndrome de dor crônica associada à vulvodínia. A paciente já tem um descontrole central nesse caso. Calma aí, deixa eu ver aqui as perguntas, que tem gente entrando ainda. Uma pergunta, continuando, né? A questão ali da Mônica. Algumas pacientes melhoram da sintomatologia, mas permanecem com a dor ao cotonete. Você tem algum caso assim? Tenho. E eu acho que isso não é incomum, não, viu, Érica? Ela melhora, ela passa a ter uma qualidade de vida mais adequada, mas ainda quando a gente toca, a gente consegue desenhar. Ela não está vendo no vídeo nem nada, e a gente consegue desenhar da parte do meio do vestíbulo para baixo uma hipersensibilidade. Por quê? Porque nesses casos, que eu chamo, que é o caso eu acho que é o grupo 5 que eu chamo, né? Que é quando tem a vestibulodínia, é o grupo da vestibulodínia provocada, nessas pacientes tem hiperproliferação das terminações nervosas. Então, ela tem uma hipersensibilidade ali, local. Ótimo. E perguntaram se tem alguma faixa etária prevalente, doutora? Varia, né? Olha, a vulvodínia, ela comete 10 a 15% da população feminina do mundo, né? E ela vai depender do tipo. Aí é o que eu digo, que tem que dividir em grupo, né? Porque vai falar que a maioria no menacme, a maioria vai ser no menacme porque eu vou juntar a dinia cíclica após
a cíclica pós-candidíase recorrente, por exemplo. Eu vou juntar entre aspas, aquela que tem a vestibulodínia provocada, eu vou juntar a da contratura. Agora, a psicogênica e a generalizada da perimenopausa, a psicogênica a qualquer momento, e a generalizada da perimenopausa, aí é da perimenopausa. Aí ela pulou de faixa etária, ela não tem nada a ver mais com menacne e foi para lá, para o extremo da vida, na perimenopausa e mais na pós-menopausa, sem ser causada por atrofia. Não é por atrofia. Certo. E tem perguntas aqui relacionando com o vaginismo, doutora. Thaí Barros, você usa o que normalmente para o vaginismo associado? A vaginismo é um espetáculo com a fisioterapeuta. Aí bom demais, né? Você encaminhou para fisioterapeuta e para psicoterapia sexual. Aí você vai ver uma resposta, é muito bom de ver a resposta, né? Que tem uma dificuldade de fazer a diferença entre vaginismo e a vulvodínia do grupo de contratura, né? Sim. A gente fica com uma grande dificuldade, principalmente se tiver o fator psicogênico junto, porque o fator psicogênico no vaginismo tem quase 100%, como o deflagrar da coisa, mas a paciente vagínica, por exemplo, pergunta a ela se ela coloca uma calça jeans apertada para ir para a balada com tranquilidade. Ela vai responder, claro que eu boto. Normal, não tem nada para penetrar. Pergunta para a paciente com adinia se ela coloca. Não consegue, porque pega fogo. Não consegue. É diferente. Sim. Mas aí as duas, tanto a vaginismo e a dinia da contratura são as grandes respondedoras com a fisioterapia. A gente fica só assim, ó, na flauta, porque a fisioterapeuta vai dar conta do recado, é um espetáculo de resposta. Né? Vai ter um relaxamento. E também daria para usar aqueles dilatadores vaginais, aqueles de silicone? Eu uso bastante de dilatadores. Para dessensibilizar tanto nas vagínicas quanto na contratura e até em alguns outros grupos, às vezes, daquelas que têm vestibulodínia por outro motivo, mas que precisa dessensibilizar também, para ela ir perdendo o medo de todo esse tempo que ela passou com o ardor. Né? Então, eu utilizo, sim, bastante. Agora, uso muito tudo gelado, porque elas dão essa dica para a gente, né? De usar tudo gelado, o próprio gel aquoso, lubrificante, manter na geladeira. A própria xilocaína SOS, no último furo, se ela for lançar a mão, usar gelada. Porque elas pedem para o marido trazer correndo, pós-coito, principalmente, quando é provocada pós-coito, para trazer uma toalha cheia de gelo. Elas querem colocar o gelo para dar o alívio. Ou compressas de chumaço de algodão embebido em chá de camomila gelado para aliviar. Ou em chá de trançagem, que é o nome vulgar do Plantago majorelle, gelado para aliviar, para ter aquele alívio. Não vai tratar nada, mas vai ter o alívio. É importante. Agora, essas da contratura, elas é o que eu confio de que no futuro a gente vai estar falando que essas pacientes se beneficiam das energias de baixa potência. Sem ser ablativa. Né? A de baixa potência, para relaxamento da musculatura do assoalho pélvico, em geral. Eu acho, é achismo, mas eu acho que é aí que a gente vai conseguir. E não essa loucura, que agora é laser, radiofrequência, para todos os pacientes com vulvodínia. Certamente nós vamos piorar a vulvodínia daquelas que têm a vulvodínia no vestíbulo, a vestibulodínia provocada. Vai piorar. Né? Vai piorar a vestibulodínia cíclica, pós-candidíase recorrente, por exemplo, ou pós qualquer outra infecção vulvaginite recorrente, vai piorar. Eu tenho que saber qual é o grupo que eu vou utilizar isso. Precisa estudar muito mais, muito mais. Ótimo. Mas uma pergunta aqui, doutora, se é comum essa dor no local de episiotomia? Olha só, é comum, porque é muito comum elas falarem assim, a partir do meu parto, eu passei a ter o ardor.
A partir da cirurgia, uma colpoperinoplastia, eu passei a ter dor. A partir do abortamento, eu passei a ter dor. A partir da esterectomia, comum dessa. Perdi meu útero, passei a arder. O útero foi tirado por via abdominal e ela passou a arder. Então, eu acredito que aqui o fator psicogênico é mais forte do que qualquer outra coisa. Outra pergunta aqui, se o uso de pomadas à base de testosterona pode ajudar? Não. Eu sei por que perguntar. Vai ajudar a fissura, que ocorre muito, porque a paciente que tem vulvodínia, sobretudo quando ela tem a de contratura com hipertonicidade, ela trava. Na hora do ato sexual, ela trava e, com isso, ela faz fissura crônica de introito, né? E, para tratamento da fissura, procede. Da fissura que está acontecendo por conta da contratura. Por quê? Porque a gente intercala estrogênio com testosterona como uma das medidas. Primeiro, clostebol, não é clobetazol, não é clobetazol. Clostebol, fissura, usar cicatrizante. Aí depois, estrogênio até a linha de Hart vai responder a estrogênio, né? Da vagina até a linha de Hart. Depois vai responder a androgênio, é isso aí que quem perguntou está pensando. Aí vai responder a androgênio, a outra parte do vestíbulo. Então, se está fissurando, eu vou fechar essa fissura. Ela vai dizer que melhorou a dor naquele lugar da fissura, porque fechou a fissura. Né? Se fechar com estrogênio, porque quando não fecha com nada é cirúrgico mesmo. Pode usar também aquelas fórmulas proctológicas para fissura, com diltiazem, com os nitritos, né? A fissura. Mas aí é fissura, não é vulvodínia. Às vezes ela vem como consequência uma vulvodínia de contratura. Aí eu vou ter que tratar. Ótimo. A Mirela Magalhães falou sobre a associação de amitriptilina com trançagem gelada, que disse que gosta muito da associação. É o plantago mágico, L, aquele que eu falei, que aumenta a mucina no vestíbulo e dá alívio igual camomila. E aí a gente fez um estudo pequenininho, com 20 e poucos casos lá no fim dos anos 90, 2000, 2001. Mas as pacientes melhoraram, mas um Nzinho desse, é claro que é como a maioria dos artigos que a gente vê, N, 20, 30, 40, não passa disso, não. Aí, de vez em quando, você tem um espetáculo, 200, N200, não passa disso, não. Por quê? Porque a gente mistura tudo, a gente sai misturando, tem que dividir em grupo. A única forma de organizar na mente, não é por nada mais, não tem nada para descobrir, não descobrir a pólvora em lugar nenhum. É só para organizar a nossa mente. Ótimo. Aí aqui a pergunta da Flávia Antônio. Você acha que essa hiperalgesia pode ser alteração de algum processamento da dor central? Pode. Quando é isso aí, normalmente ela tem uma vulvodínia espontânea, generalizada, e acaba sendo altamente responsiva à gabapentina, à amitriptilina, à carbamazepina mesmo, mas assim, hoje em dia, muito mais gabapentina e amitriptilina, ou do loxetina, mas pode ser igual a perna amputada do sujeito que foi para a guerra e tem dor na perna que não existe mais. E a pregabalina, doutora? A gente ouve falar bastante da gabapentina, né? Mas a posologia da pregabalina é um pouquinho mais fácil, né? Mas pode usar a pregabalina. Eu acho pode, que... Eu não sei por que eu aprendi primeiro a trabalhar com a amitriptilina e depois com a gabapentina. E eu acho que a gente fica... Sei lá, é hábito. Mas, na verdade, na literatura, os três são equivalentes. A amitriptilina, a gaba e a pregabalina. E a pregabalina. A amitriptilina, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para não levar, se aumentar a dose, pode levar a secura. Se levar a secura, pode piorar o sintoma, né? Certo. Gente, eu vou continuando aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, levantem a mãozinha. Doutora Rita, fica à vontade. Eu só queria dar só queria dar uma parte aqui, assim, estava reparando da Cláudia, nas respostas dela aqui, né?
Como é importante, né, Cláudia, um diagnóstico correto de qualquer entidade dentro da medicina, é claro, né? Mas na vulva a gente vê que se você não fizer um diagnóstico correto, começa né, a querer, o médico começa a querer resolver o problema, né, de uma maneira muitas vezes inadequada, né? Porque quando não existe uma terapêutica padrão para determinada entidade, como é que eu digo, a gente tenta, né, usar várias coisas, e numa dessas vai piorando, em vez de melhorar o quadro, a gente acaba piorando, né? Então, como é importante a história de um bom diagnóstico, como você falou, os grupos que você definiu também, eu acho assim, super importante, né? Porque é mais fácil, é mais didático o diagnóstico, né? Mas como é importante isso aí? E aquilo que você falou também, né, Cláudia, da lidocaína, como um irritante. Então, a gente sabe que tudo que irrita a vulva, né, ela pode ser, inclusive, a causa, né, dessa dor vulvar. Então, como é importante você saber o que você está usando, né, o que você está prescrevendo para a paciente. E hoje existe quase a gente sabe, assim, uma moda, né, de uso de sabonetes, de sabões, de perfumes, de uma série de coisas que, ao invés de melhorarem a higiene ou melhorarem enfim, a função vulvar, só pioram, né? É só uma parte meu. Né? Perfeito, Ritinha, concordo aí em gênero, número, grau. Totalmente, porque muitas vezes vai piorar e ela deflagra o ardor, a gente não consegue, o ciclo vicioso vai só complicando, Sim. vai aumentando. E a xilocaína é muito, as pessoas não imaginam o quanto ela é irritante, né? É muito irritante. É muito irritante. Ela fica lá como uma arma se ela não aguenta mais. E avisar também, se ela for usar, por exemplo, pré-ato sexual, avisa para o parceiro, porque ideal é o uso de condom e porque ele pode ficar né, com alteração da sensibilidade e aí o ato sexual fica alterado. Então, tem que avisar. Para mim, não é assim, é a lidocaína, que a primeira abordagem é um absurdo isso. Não falar, que isso, ela não está tratando nada, ela está só tirando a dor naquele momento, é um alívio só para a última instância da nossa paciente, principalmente se ela for atópica, né, Ritinho? Se ela for uma paciente atópica, ela faz mais vulvite irritativa. Tá? É o contrário do que a gente imagina. A atópica não faz mais vulvite atópica, não, que vulvite atópica é raríssima. A dermite atópica na vulva é raríssima. A alérgica propriamente dita é rara. A irritativa é super frequente, 99%. Então, a irritativa, ela vem com o irritante primário, tipo lidocaína. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui interessante da Hanna. No grupo de candidíase de repetição, o tratamento associado de fluconazol seria anti-histamínico seria por 2 meses, correto? Só para conferir. Em quanto tempo seria a esperada resposta? Na verdade, porque eu vejo a maioria já melhorando. Então, assim, olha, 2 meses. Como você vai rever a paciente? Como que você está? Cláudia, eu estou ótima. Então, não precisa mais. Agora, como eu posso seguir o CDC usando fluconazol uma vez por semana durante 6 meses, se for necessário? E se ela teve uma cultura e meio de saburrô positiva para Cândida, ou teve uma PCR positiva para Cândida, porque aí para eu usar 6 meses de fluconazol, para eu entrar com uma droga sistêmica, idealmente eu vou tentar ver se tem a Cândida ainda, nem que seja, só para eu dizer assim, eu sei que nesse momento você não está surtando, mas nesse momento eu preciso de algo palpável para eu fazer a supressão e ter um respaldo de literatura. Aí tem que fazer a coleta no período pré-menstrual, porque não dá positivo no na primeira fase do ciclo. Aí, dando positivo, você faz, mas em 2 meses, a maioria vai dizer para você, Cláudia, eu estou muito bem. Aí você vai falar, para que vai continuar, então? Se a candidíase recorrente, os surtos mesmo, aconteceram ano passado, ano retrasado, há 3 anos, de 3 anos até ano passado. Ela conta bem assim. A paciente vai contar assim.
eu tinha uns surtos que coçavam muito, tinha um corrimento igual uma nata de leite, ardia e coçava. 4, 5, 6 vezes por ano. Só que, de janeiro para cá, parou de coçar, parou de ter corrimento e agora só arde, pega fogo. Mas arde, pega fogo, principalmente no período pré-menstrual e piora muito depois do ato sexual, depois de usar roupa apertada, depois. Normalmente elas já não usam calça comprida apertada, elas já vão sacando e já passaram a usar muito vestido. Mas elas vão contar essa forma da dinia cíclica. Normalmente são pacientes atópicas que já usam antihistamínicos com frequência. Você vai escolher aquele que ela mais lança mão. Que aí você vai desviar a resposta TH1 e TH2. Você bloqueia a via TH2, deixa a TH1 respondendo ao máximo, a TH1 fica respondendo ao máximo aos fungos para a gente, e a gente está suprimindo com fluconazol, da mesma forma que o CDC deixa fazer 6 meses para a candidíase recorrente, e ela tem a história da candidíase recorrente, e eu tive um exame positivo, pronto, vou fazer, posso chegar a 6 meses, mas com 2 meses eu posso parar, porque a maioria vai dizer que melhorou. A outra vai dizer que melhorou com 3 meses, eu vou parar com 3 meses. Agora, o antihistamínico é que eu paro com 2 meses, porque eu não vou ter respaldo de literatura para fazer 5, 6, 7, 8, 9. Até tem para as pacientes atópicas por outros motivos, né? Aquela que, por exemplo, paciente que tem urticária crônica, ela toma antihistamínico anos, todo dia, ao deitar, todo dia. São atópicas. Se ela for uma paciente atópica que tem urticária e já usa o antihistamínico, aí ela vai usar porque o alergista está vendo junto. Na verdade, esse esquema nós fazemos há muitos e muitos anos, desde o Hospital dos Servidores, são 35 anos de HFSE, com o Carlos Loja, imunoalergista, que tem publicações, só que são publicações apenas nacionais, onde ele faz esses esquemas e tem outros esquemas para candidíase repetida, mas para a vulvodínia é esse. E um esquema que foi utilizado pela McQueen lá no 2005, 2006, por aí. Mas que eu digo, por que caiu em desuso? Porque usam para todas as dinias, não adianta, só serve para cíclica, com história de candidíase repetida, paciente atópica, com história de candidíase repetida anterior e que agora está tendo a dinia cíclica. Tem que colocar a paciente no seu grupo. Tem uma pergunta interessante aqui da Cibele, nossa presidente. Se tem alguma experiência com capsaicina. Então, menina, olha que falar isso ainda gravar é ruim, porque aí eu usei um pouco no passado, mas não vou falar não, porque isso aí a gente não tem respaldo agora, né? São poucos trabalhos também na literatura e, assim, não, nos últimos 3, 4 anos não se usa mais. Mas a capsaicina, né, que vem da pimenta, é o fator P lá da pimenta, ela tem uma ação analgésica e que a gente usou no passado, né? Até via sistêmica, oral, mas não é para usar, não. Não é para usar, não. Nessa mesma literatura não é para usar, não vale a pena. Nessa mesma linha aí, se algum gel de cannabis, doutora? O gel de cannabis eu uso para o ombro. Por isso que acho que a paciente perguntou se eu tinha vulvodínia. Porque ela falou assim, eu entendo porque eu tenho a dor crônica no ombro, é muito ruim. O gel de cannabis eu utilizo, eu pessoalmente, mas nunca utilizei em pacientes com vulvodínia. Tem alguns poucos artigos também, mas a gente, assim, aí a gente fica com muito pouco respaldo da ciência. Na literatura também. E aí só perguntaram, foi até a Aline, que é outra especializanda da gente ali do HC, qual a indicação de usar a gabapentina e a amitriptilina tópicos? Tem algum caso específico que a doutora vê? Pois é, então, sabe assim, porque dividir em grupo e vou resolver tudo. Que ilusão, né? Que ilusão. Não é assim. Dividir em grupo resolve bastante, mas mais que dividir em grupo, eu afastei todas as doenças, afastei vaginite citolítica, a vaginite vulvaginite alérgica e afastei a vaginite descamativa, né? Tá, ok. Agora, e aquelas outras que a gente falou. Agora, tem lá uns
10, 15%, principalmente daquelas dininhas provocadas, uma resposta pró-inflamatória intensa no vestíbulo posterior, que a gente você não consegue, ali você tem uma dificuldade imensa. Você faz todos os estudos microbiológicos, você não encontra nada. Você fez o bloqueio com a droga sistêmica. Eu primeiro lanço mão da sistêmica, em baixa dose. Lancei mão, não consegui. E aí ela tem alguns efeitos colaterais com a GABA ou a amitriptilina ou a pregabalina na sistêmica. Aí você vai falar, então, de repente eu posso utilizar na forma tópica e eu mantenho a sistêmica em baixa dose. Mas utilizo a tópica também, que tem alguns trabalhos na literatura, também muito pobres, mas tem. A tópica como, assim, eu não sei mais o que fazer, mas eu não estou usando com o meu raciocínio lógico, porque o meu raciocínio lógico, eu ia querer aumentar a dose da sistêmica, mas ela está reclamando de efeitos colaterais. E aí eu lanço mão do tópico. São pouquíssimos casos. Tá? E deixo claro, se aumentar a ardência, provavelmente foi o tópico que agiu como irritante. Aí a gente para. Ótimo. Excelente pergunta essa, mas é aquela que a gente manda uma para outra, para outra, para outra, a gente vai só mudando, né? Assim, vem para mim, vai para Isabel do Val, vai para Suzana aqui no Rio. Aí manda para Recife, Paraná, vai mandando, e que você não consegue. Essas que já foi para psicoterapia, essas que nem tem uma contratura importante, você manda para fisioterapia, você vai mandando, você vai tentando de tudo. Aí eu digo, conduta heróica, poder-se pensar na vestibulectomia posterior. Né? Que são aquelas que têm o grupo da vestibulodínia provocada, secundária, não responsiva. Pois é, para mim parece um pouco contraditório, né? A gente fazer uma cirurgia para tratar uma dor, né? Mas foi a primeira pergunta que eu fiz lá no passado, quando o Burns foi ver. Eu falei, nossa, vai piorar porque pode desencadear uma psicogênica a partir disso, né? Aí, mas na verdade é porque eu vou recobrir o vestíbulo posterior com a mucosa vaginal. E aquela mucosa vestibular que tem uma riqueza de mastócitos e neuroproliferação de terminações nervosas, assim, coisa de 20, 30 vezes mais do que o normal. Então, aquilo ali vai ser retirado mesmo. Retirado. E vai ser recoberto com a mucosa vaginal que vai ser rebaixada. É por isso. Tá? Agora, aí, mesmo fazendo isso, você viu como que é a resposta no estudo de revisão sistemática das vestibulectomias? Então, você vai ter uma resposta de 40% a 70%. E usando todo o resto nessas pacientes que nós não descobrimos o que fazer, você vai ter uma resposta de 50% a 80%. Por isso é que eu falo, nossa senhora, isso tem que ser conduta heróica mesmo, porque é muito difícil você indicar uma cirurgia e depois você falar, não deu certo. É muito difícil. Sim. Né? E aí, conduta heróica mesmo. Foram 2 na vida e nunca mais. Mas tem alguns apologistas, assim, grandes nomes, né? Tipo o Bernstein. Grandes nomes na literatura que são apologistas. Como tivemos grandes apologistas de ablação com laser, lá no passado, de injeção de interferon. Piorava a metade, outra metade melhor. Eu falo, melhorava aquela que devia ser alguma outra causa. E piorava aquelas que eram exatamente esse grupo da vestibulodínia. Porque eu vou estar destruindo ali com calor e sem fazer a excisão. Estou só queimando. E eu acho que uma última pergunta... tem uma última pergunta da Mirella. Se o cannabis em gota ajudaria na parte psicogênica. Ela disse que nunca usou, mas... Aí, né? Assim, paz e amor, né? Acho que tem muito estudo aí no cannabis pra gente, né? Tem muito estudo, mas assim, Mas assim, eu não tenho experiência nenhuma, Mirella, nenhuma.
Nem em mim, eu não uso gota não, só uso assim, ó, é um gel que passa aqui no ombro. Nem gota, nem os outros aí, meio assim... Daí acho que só mais uma pergunta, daí a gente vai finalizar. A Silvana está perguntando qual seria a dose baixa da amitriptilina. Olha, seria 12,5. E, infelizmente, 12,5. não temos não tem, mais. né? Nós teria que manipular. Porque existia o Amitril até poucos anos atrás, de 12,5. Mas não tem mais. Só tem agora de 25 para a gente, para começar comprando assim. O que tinha lá no hospital era só de 25 miligramas. Ou manipular. Mas pode ser o de 25 miligramas, e aí você vê se ela vai ter muitos efeitos colaterais ou não. Mas 12,5 era o que se iniciava quando existia para a gente usar, né? Uma outra coisa assim, que aí é interessante, que eu já discuti bastante na SSPD, e é uma coisa que aqui no Brasil que a gente tem facilidade de ver, vocês todas junto comigo, é que no hospital a gente via pouca vulvodínia e que no consultório, trabalhando com PTGI, no hospital e no consultório. No hospital, muito menos vulvodínia do que no consultório, ou seja, o fator socioeconômico, ele conta, né, como um dos fatores na gênese da dinia, assim como conta para qualquer síndrome de dor crônica. Né? Ótimo. Gente, que maravilhosa essa discussão. Muito bom. Legal. Doutora Rita, quer falar alguma coisinha? Finalizar? Isso, não só. Excelente aula, né, Cláudia? Como sempre, né? Sempre, nossa, trazendo muitas informações. A Cláudia, ela traz muita coisa da prática diária dela, né? Ela consegue fazer aquela coisa que eu acho ideal na medicina, né? Que é fazer um link do estudo, da parte do referencial teórico da literatura com a parte prática do consultório, né? Então, a Cláudia, ela joga isso muito bem, ela trabalha com isso muito bem. Então, a aula foi excelente, Cláudia, acho que bem esclarecedora, né? E você tocou em pontos, como eu falei, né, da importância de fazer um diagnóstico correto para daí instituir uma terapêutica, né? E coisa que você falou agora por último mesmo, que, né, na tua prática do Hospital dos Servidores que você teve lá, com um ambulatório super movimentado, né? E em detrimento comparando com a tua prática de consultório privado, você vê que na parte de hospital, na parte pública, você tinha pouca vulvodínia em relação à tua parte privada, né? Então, eu acho que isso aí vem de encontro com coisas que eu penso assim, que cada vez mais, quanto mais passa o tempo, aquilo vai sedimentando em mim, né? Que esses modismos de depilação total da vulva, principalmente com laser, né? Que aquilo é um trauma, certo? Né? É uma perda de um fator de proteção, é uma perda de fator das próprias glândulas sebáceas ali e tal. Eu acho que tudo isso é trauma, né? É um trauma e uma modificação na fisiologia vulvar, e isso pode causar essas dores vulvares, esse burning, né? essa queimação vulvar que as mulheres tanto se queixam. Então, eu acho que isso talvez mostre, né? Eu achei interessante a tua comparação, né? Porque as pacientes do SUS, geralmente, muitas delas não fazem uso de certos modismos, até porque elas não têm condições financeiras para isso, né? Então, como é importante a gente, como ginecologista, também orientar a paciente, porque muitas vezes, né, ela vem com um desconforto vulvar, uma dor vulvar, e a gente viu isso no ambulatório do HC, acho que a Bel estava com a gente aí semana passada, né, semana retrasada, daquela paciente, né, que faz uso, inclusive, de hormônicos e tal, que elas estão fazendo depilação, elas estão se autoagredindo, e tem o sintoma, e não adianta, né, você tratar o sintoma se você não tratar a causa ali, né, que seria o próprio trauma que ela tem de depilação, de uso de perfume, de uso de um monte de acessórios que existem por aí. Então, eu acho que a gente, como ginecologista, a gente tem que orientar a nossa paciente, né, porque muitas vezes você está dando uma medicação, mas você não fez o diagnóstico corretamente, e você, às vezes, a causa de toda essa parafernália é o uso de um perfume, de um irritante, de uma depilação muito agressiva, né? E que está tomando conta da vida da mulher, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê que isso existe demais, né? As mulheres estão
totalmente depiladas e não tem mais, como é que eu digo, lubrificação, não tem, né? É uma série de problemas, vulvas de mulheres com 30 e poucos anos que parece uma vulva de mulher de 60, né? Ela já está perdendo turgor, ela está muito ressecada, né? Simplesmente por uso inadvertido de certos modismos, né? Então, isso que eu gosto sempre de falar, falo com as minhas alunas, com as minhas especializandas, né? Que a gente tem que saber orientar o paciente. Então, esse é a minha, só a minha contribuição, mas agradecer profundamente, né, Cláudia, o seu dispor aí, a sua disponibilidade de estar com a gente agora, e não faltarão outras oportunidades, com certeza, né, para você participar do nosso grupo de estudos aí do curso de especialização e do capítulo do Paraná da Sociedade. Tá? Muito obrigada, Cláudia, de coração, você sabe que eu sou tua fã. Obrigadíssima. Eu que agradeço, é um imenso prazer. E esse ano eu acompanhei tudo aí de vocês, do Paraná, tanto da Sojipa, da BPTGIC. Agora você tem que me dar os links também das aulas do curso de especialização. Eu acompanhei tudo porque a Rita sabe, ela sabe organizar bem esses programas que a gente é um deleite para a gente, né, aprender sempre aí com vocês todos. Sempre muito bom, eu amei. E assim, um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso e que ano que vem a gente tenha um pouco mais de paz e possa se encontrar mais. Isso mesmo. Então, em nome da Sociedade Brasileira, né, de Colposcopia, PTGI, aqui do capítulo Paraná, eu sou a tesoureira, e essa parceria veio para ficar, junto com a especialização do HC. Nós temos reuniões quinzenais com discussões de artigos científicos, normalmente, que as especializandas apresentam, e a gente abre para os nossos sócios. Então, quem não é associado e é aqui do Sul, né, ou de Santa Catarina, Paraná, ou quem quiser, né, se associar a nós, estamos aí sempre à disposição de vocês. E essas reuniões são quinzenais, online. Eu acho que isso veio para ficar também, né? Esse online, a gente consegue ter gente até do Canadá, que nem estava aqui hoje. E isso só enriquece, né? Coisas boas que talvez a pandemia trouxe, né? Diante de tantas coisas ruins. Muito obrigada, Claudinha, em nome do capítulo Paraná. Você está no nosso coração sempre e na nossa lembrança. Sempre que vem questão de vulva, e você é aí a top 5. Muito obrigada pelo carinho. Carinhosas. Agradeço a Cibele, a vocês todas. Um grande beijo para vocês. Isso. Bom, agradeço a todos. Boa Você noite. Também. Boa noite. Tchau, tchau.